Reto hoje vai trazer para vocês um dos maiores especialistas, um dos maiores infectologistas do país, é o Dr. Alexandre Naime Barbosa. Ele é professor e infectologista-chefe da Unesp, né, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Olha, o currículo dele é uma coisa monstruosa, de maravilhoso. Professor e doutor de infectologia na Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, chefe do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia da Unesp, chefe de Serviço de Infectologia da Unesp de Botucatu, diretor de Assistência da Saúde e Infectologia Domingo Alves Meira, da FAMESP, responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C, PrEP, HIV e HTLV, Domingo Sais Meira. Gente, quanta coisa, beleza. E o tema de hoje é vacinação da Covid, as vacinas da Covid. Eu recebo com muito carinho e estou realmente muito lisonjeado pela presença do doutor Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Obrigado. Boa tarde, Padre Juarez, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Vida. Na verdade, o prazer, a honra é minha de poder conversar com vocês essa tarde sobre um assunto tão importante, tão atual, como a vacinação contra o novo coronavírus. Doutor, a gente está vendo, a gente tem notícias, e tivemos uma notícia agora, que amanhã vai ser apresentado a porcentagem de eficácia da Coronavac, que é uma das vacinas que nós temos, pelo menos parece mais próximas a nós. Eu queria saber o que é exatamente essa questão de porcentagem de eficácia. O pessoal fala muito, 90%, 80%, da Pfizer tem tantas por cento. O que significa isso, doutor? Eu vou começar a explicar, padre, e a primeira coisa que nós temos que entender é que as vacinas contra a Covid, contra qualquer outro micro-organismo, contra vírus, contra bactéria, elas têm duas qualidades, duas variáveis que nós temos que prestar atenção, que nós temos que analisar. Como se fosse comprar um carro, vamos dizer assim, fazer uma analogia. A primeira delas é a segurança, ou seja, quando você vai comprar um carro, você procura lá se tem airbag, se tem cinto de segurança de 3 pontas, se tem barra de proteção lateral, ou seja, aquele carro é seguro. Essa resposta de segurança em relação às vacinas, quer seja a Coronavac, a vacina da Oxford, da Pfizer, da Moderna, a Sputnik V, a vacina russa, isso a gente já tem com bastante certeza, porque os estudos de fase 3 já definiram que essas vacinas elas têm, então, um grau de segurança bastante importante, ou seja, não houve nenhum evento adverso grave, não houve nenhum óbito relacionado à aplicação dessas vacinas. A outra variável, a outra qualidade que a gente tem que observar, fazendo a mesma analogia com o carro, seria a potência do motor, né? No carro a gente vê quantos cavalos tem, qual que é a velocidade máxima de arranque, isso significa eficácia, o quanto que ela funciona, o quanto que ela vai oferecer de proteção. Então é isso que a Coronavac está ainda em análise, que provavelmente todos nós estamos muito esperançosos de receber uma boa notícia amanhã, o quanto ela protege, ou seja, eu tomando a vacina, qual é o percentual de pessoas que vai estar protegido contra episódios Covid. É esse número que a gente está discutindo. Por exemplo, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, essas duas vacinas que já começaram nos Estados Unidos, a Pfizer também já começou no Reino Unido, a gente tem um grau de eficácia em torno de 90% a 95%, ou seja, de 10 pessoas que tomam a vacina, 9 não têm infecção pelo novo coronavírus, que é um número muito alto. A da Coronavac, que é o que a gente vai descobrir amanhã. A gente já tem resultados de outras vacinas em termos de eficácia. A da Oxford, da AstraZeneca, varia de 60% a até 90%. E esse número é lógico, né? Quanto mais alto for, melhor. Doutor, mas mesmo nessa porcentagem, mesmo que uma pessoa tenha sido vacinada, ela tem um grau de defesa também, que foi o fato de ter sido inoculado ali aquele vírus, ou inativado, o RNA, ele tem uma defesa, ou seja, ele vai ter uma reação diferente diante da doença que foi infectado também. Exatamente. A vacina, o princípio básico da vacina, não só contra a Covid, mas contra outras doenças, é você antecipar
a sua defesa, fazer com que o sistema imunológico ele aprenda antes de ser exposto ao vírus, à bactéria, qualquer agente agressor, e já deixa a defesa pronta, que é baseada principalmente na produção de anticorpos, mas também em algumas células que a gente chama linfócitos T, que eles já fiquem alertas, já prontos para produzir uma linha de ataque quando for exposto ao vírus verdadeiro. Então, essa é a estratégia. Você ensina, você faz um aprendizado do sistema imunológico, do sistema de defesa, para ele agir rapidamente, produzindo anticorpos, produzindo atividade celular contra esses agressores e, obviamente, quando você tem contato com o verdadeiro inimigo, você já está pronto. É como se eu tivesse um exército, mas é um exército só de recrutas, eles não foram treinados. E a vacina faz isso, ele treina o exército para que quando aconteça o ataque de verdade contra o inimigo, ele já esteja plenamente apto a desenvolver suas funções e aniquilar, derrubar, acabar com o inimigo. Doutor, é uma pergunta que todo mundo faz, eu acredito que todo mundo faz para o senhor também, mas quem já teve Covid, ela precisa ser vacinada também ou ela pode confiar simplesmente nessa imunização natural? Eu já tive Covid, eu tenho medo até. Você já teve Covid? Tive Covid. Eu tive Covid, o último dia que eu fiquei liberado foi 23 de novembro. Né? Ótimo. Vamos usar o seu exemplo. Vamos usar o seu exemplo para explicar para os telespectadores. Então, o que a gente sabe hoje, de certeza científica, é que quem teve um episódio de Covid, como você, Padre Juarez, está protegido pela própria exposição que teve ao vírus por um período de 3 meses. Ou seja, os episódios Covid de reinfecção que a gente teve, que são quase 50 já relatados na literatura, todos esses episódios aconteceram após 3 meses. Então, o mínimo que a gente sabe hoje em dia, que quem teve Covid fica protegido porque produziu os próprios anticorpos, produziu a própria linha de defesa, 3 meses. Portanto, a vacinação de pessoas que já tiveram Covid vai ser feita sim, mas sempre aguardando esse espaço de tempo de 3 meses. Usando o seu exemplo novamente, Padre Juarez, se você me permite, se você teve episódio de Covid até o dia 23, no final de novembro, a gente conta dezembro, janeiro, fevereiro. A partir, então, de março, você não só pode, como deve ser vacinado se você se encaixar naqueles grupos prioritários, que são os pacientes com mais de 65 anos e que tenham comorbidade, que tenham hipertensão, que tenham diabetes, ou uma coisa ou outra, né? Se você não tem mais que 60, 65 anos, se você for menor que essa idade, se você tiver diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doença cardiovascular, você também vai ser priorizado, além de, obviamente, todos os profissionais de saúde, porque estão muito expostos. São 3 meses, é o tempo que a gente sabe que a imunidade natural de quem já teve Covid, pelo menos esse é o espaço mínimo de tempo. Após isso, precisa ser vacinado de novo, porque, infelizmente, a gente está vendo alguns casos de reinfecção. Esse tempo ainda pode ser ajustado no futuro. Isso é algo que a gente está aprendendo ainda em tempo real. Se são só 3 meses ou se são, por exemplo, 6 meses ou talvez 1 ano. Pode ser que isso mude no futuro, mas pelo que a gente sabe hoje, 3 meses deve ser vacinado novamente. Doutor, e o fato de ser vacinado é passaporte para fazer, de repente, eu fui vacinado, eu já posso fazer o que eu quiser, já posso levar a vida tranquila. Como que é que funciona isso? Porque, de repente, as pessoas estão tão ansiosas para serem vacinadas, de repente, que acham que saiu do consultório, saiu dali do coisa, já pode levar tirar máscara, essa coisa. Ótima pergunta, Padre Juarez. Na verdade, a pessoa que recebeu a vacina, ela tem um grau de proteção, que é isso que a gente estava discutindo, que varia entre 60% até 90%, e, portanto, tem uma possibilidade de falha. Veja que mesmo as vacinas que estão dando 90%, 95% de proteção, de eficácia, elas têm, portanto, 5% a 10% de falha. Se for uma vacina um pouco menos efetiva, que dá uma proteção de 60%, 70%, a falha acontece aí em 40%, 30%, 40%. Portanto, tomar a vacina não significa que está protegido. O que significa? Significa que você aumenta muito suas chances de proteção. Primeiro ponto. Segundo ponto, a vacina não age imediatamente. Toda vacina ela precisa de um tempo para que o sistema de defesa, o sistema imunológico, produza anticorpos, deixa as células dos linfócitos T ativos, e esse tempo é em torno de 2 semanas pós a segunda dose. A maioria das vacinas contra a Covid propõe 2 doses, então você tem que esperar mais ou menos 2 semanas depois da segunda dose para entender que você esteja com esse aumento de chance de proteção. Portanto,
dentro de uma nova realidade, quando acontecer, né, nós estamos torcendo para que seja o mais breve possível, de uma vacinação iniciada no Brasil e mais ainda uma vacinação em massa, a vacina vai fazer parte de um pacote de proteção, como se fosse aquilo que eu dei o exemplo do carro, né? O carro não tem só cinto de segurança, ele não tem só airbag, existe um pacote de proteção. E contra a Covid nós vamos continuar usando máscara, promover o distanciamento social sempre que possível, higienizar as mãos e a vacina Covid. Ou seja, o que a vacina vai fazer? Melhorar ainda mais o grau de proteção das medidas que a gente já tem e poder flexibilizar, num futuro mais adiante, algumas atividades que hoje a gente não pode fazer com tanta segurança. Doutor, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, senhor, pelo dispor do seu tempo. E eu pergunto para o senhor, doutor, a gente fica assim, uma pergunta, aliás, quem foi o Rodolfo que fez a pergunta aqui, ele... É o seguinte, essa vacina dá 92, a outra dá 60, a outra... Eu posso, de repente, ficar assim, tomo uma aqui, tomo outra lá e tomando um monte de vacina? Pode tomar mais de uma vacina, doutor? É uma ótima pergunta, viu, Padre Juarez? Na verdade, nós temos que entender, só fazendo uma breve introdução, que as vacinas em geral, as vacinas de gripe, as vacinas de tétano, as mais variadas vacinas, poucas delas têm uma efetividade de 90%. Então, a Organização Mundial de Saúde, os próprios órgãos científicos brasileiros, a Sociedade Brasileira de Infectologia, coloca como útil, como bem-vinda, qualquer vacina que proteja mais do que 50%. E provavelmente, todos nós aqui, já repito, né, torcendo muito para que a Coronavac, que é a vacina que mais, do ponto de vista logístico, está mais próxima de nós, tenha esse grau de eficácia, vai ser, esperamos, divulgado esse dado amanhã. Então, qualquer vacina que dê uma proteção acima de 50% já é muito bem-vinda. Segundo ponto, a vacinação ela tem que seguir as regras do fabricante, as regras que foram estabelecidas nos estudos de fase 3. Então, se eu tomei uma dose, por exemplo, da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. Se foi a primeira dose da Pfizer, a segunda também. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos e eles têm a sorte de ter sido organizado já a vacinação por lá, já começou antes até da virada do ano, né? E eles tomaram a primeira dose, agora estão recebendo a segunda dose. E aí o tempo de proteção é uma grande incógnita, né, Padre Juarez? Quanto tempo que as vacinas vão dar de proteção? Isso. Aparentemente, algo em torno de 3 a 6 meses nesse primeiro momento. Talvez seja necessário, a gente vai descobrir isso próximo do meio do ano, quando vai ser necessário uma segunda revacinação. São 2 doses agora, talvez no segundo semestre ou no primeiro semestre de 2022, uma revacinação. Aparentemente, a imunidade contra a Covid, contra o novo coronavírus, funciona mais ou menos como a imunidade contra a vacina da gripe. Precisa tomar todo ano, mas vamos descobrir esse tempo mais precisamente durante o decorrer de 2021. Aliás, essa era a pergunta que eu ia fazer. Vai ser uma vacina, então, anual, aquela que vai entrar para a gente todo ano, receber, ser vacinado como H1N1 da gripe, né? É isso que vai acontecer. Muito provavelmente sim. É justamente isso que agora, sendo a vacinação em massa, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos e na Inglaterra, no Reino Unido, né, todos os países lá que acompanham o Reino Unido, já são milhões de pessoas vacinadas. E os pesquisadores de lá, nós aqui também vamos fazer isso, quando começarmos, se Deus quiser, o mais rápido possível a vacinação por aqui, nós vamos estudar quanto tempo dura os anticorpos, quanto tempo dura a imunidade celular. E essa resposta a gente vai dar. Tomara que seja 1 ano ou mais que isso, quanto mais melhor, né? Mas pelo menos anualmente a gente sabe que é factível. A gente tinha anos e anos de desafio, um índice de vacinação para a gripe muito bom, caiu nos últimos anos, infelizmente, né? Mas é possível colocar até mesmo próximo do calendário vacinal de influenza. Provavelmente vai ser uma vacina que a gente vai precisar tomar de tempos em tempos, talvez de 6 em 6 meses, talvez de ano em ano. Isso a gente vai descobrir durante o decorrer agora de 2021. O doutor, e essa coisa da cepa nova, da variante do Covid, como tem uma variante, mas essa vacina vai servir também para essa variante? Né? Ela é mais perigosa, menos perigosa? Como é que vai acontecer? Vamos separar então essa resposta, Padre Juarez, em 2. Primeiro, em relação ao que significa essa nova variante. Ela é bastante preocupante, porque ela se traduz num comportamento do vírus em que ele consegue se transmitir de forma muito mais fácil. É como se eu estivesse pisando no acelerador em termos de transmissão. Se o vírus original, aquele que começou toda a pandemia, tinha uma força 1 de transmissão,
essa nova variante tem uma força 1,5, 1,7. Ele consegue infectar muito mais pessoas com o mesmo tipo de exposição. E isso explica porque alguns países, talvez até mesmo o Brasil, porque essa cepa já foi isolada aqui no nosso país, talvez explique porque nós estamos vivendo essa situação muito preocupante, às vezes trágica, né, de aumento expressivo no número de casos, principalmente nos jovens, com internações de pessoas, né? Eu, de manhã estava no hospital, a nossa UTI está quase lotada aqui, isso porque a gente faz esforços, acabamos de aumentar o número de leitos, ou seja, parece que talvez tenha esse comportamento do vírus em estar se transmitindo mais rápido. Segundo também, obviamente, porque muitas pessoas, infelizmente, deixam de seguir as regras de prevenção, tão importantes nesse momento. A segunda parte da resposta é que as vacinas provavelmente não vão ser afetadas por essa mutação, por essa variante, porque a região, lá na coroa, lá naquela espícula que o coronavírus tem, né? Corona, do latim, significa coroa. É porque o vírus está cheio de umas espículas, de uns espinhos que ficam em volta da estrutura. Essa mutação, essa alteração faz com que a ligação do vírus nas células seja mais fácil, mas a produção de anticorpos e a produção de linfócitos T não é alterada. Ou seja, as pessoas que têm escape da vacina, que têm a doença, mesmo tomando a vacina, não têm uma frequência mais alta dessa mutação. Então, aparentemente, não vai afetar o funcionamento das vacinas. Doutor, outra coisa, porque a gente começa a escutar tantas coisas a gente sabe que a vacina da Moderna e da Pfizer usa a questão do RNA mensageiro, né? E é uma técnica nova, que vai sendo usada, mas para vocês, cientistas, isso já é mais conhecido. Isso, diante da Coronavac, que é o que usa o vírus inativado, sendo uma técnica nova, nós temos segurança para que ela possa ser usada, mesmo sem saber o que ela vai acontecer? Ou esse medo é injustificável? Olha, Padre Juarez, eu estou admirado, você estudou realmente a fundo, você tem toda a razão. A Coronavac é feita do vírus inativado, né, do vírus morto, vamos dizer assim, da carapaça, da estrutura dele, enquanto que as vacinas que já começaram nos Estados Unidos são de ácido nucleico. Nós, da comunidade científica, Padre, estávamos ansiosos, né? Há muito tempo que essa tecnologia, essa plataforma de vacinas de ácido nucleico, de RNA e DNA, estava sendo estudada. E já estava para sair várias vacinas dessa plataforma. É lógico que com todo o apelo social, com tudo, nós estamos chegando aí, infelizmente, a mais de 2 milhões de mortes no mundo todo, 200 mil óbitos no Brasil, né? A coisa se acelerou. E essas vacinas ficaram prontas. As vacinas contra a Covid de base de ácido nucleico, de RNA e DNA, são as primeiras na história da medicina. E veja que a eficácia é fantástica, 90%, 95% de proteção. A gente já esperava que elas fossem funcionar melhor que as tecnologias, vamos dizer assim, mais tradicionais, como as vacinas de vírus inativado, que é a da Coronavac, ou ainda vacinas baseadas na proteína, naquela espícula, na spike, né, no espinhozinho do coronavírus. Essas vacinas de ácido nucleico já tinham sido mais promissoras em estudos para outros tipos de doença. Mas elas não têm a menor interferência, isso é bom que a gente frise. As vacinas de DNA, de RNA, de ácido nucleico não têm a menor interferência no funcionamento do nosso material genético, do nosso DNA. Elas não vão agir se incorporando no nosso material genético, elas vão só ensinar o nosso sistema imunológico a reconhecer o material genético do agressor, no caso do novo coronavírus, do vírus que causa a Covid-19, e produzir uma resposta imunológica contra esse agente. Em nada você tem a sua genética alterada, a produção de mutação em seres humanos, ou controle da célula, tudo isso, infelizmente, é uma perigosíssima fake news que tem, infelizmente, como objetivo desacreditar as vacinas. O doutor, eu vou fazer uma pergunta agora. Está acabando, mas eu quero fazer porque, na verdade, foi um progresso fantástico essa questão. A pandemia trouxe muita tristeza, muita morte, mas como nas guerras, também traz um progresso muito grande científico, né? Houve um progresso científico, o senhor até citou essa técnica do RNA, que fez com que a gente pudesse já usar uma técnica que já estava sendo estudada. O senhor acha que vai nessa área da infectologia, como o senhor é um cientista, na área do senhor, a gente
vai ter notícias promissoras até para outras vacinas, inclusive a questão do HIV, que é um ponto ainda que deixa muito triste, porque a medicina ainda não avançou tanto nessa questão da vacina para o HIV. A senhora acredita que, de repente, possa haver um progresso nessa área também? Sem sombra de dúvida, Padre Juarez, o que você citou é algo que a gente aprende até na Bíblia, aprende nos textos históricos. São nos momentos de grande provação, nos momentos de grande tragédia, que o ser humano acaba tendo uma resiliência muito grande, procurando as respostas, fazendo uma união de esforços, e a ciência fez muito isso, né? Você vê que todas essas estratégias de vacina são consórcios, são associações de grandes grupos de universidades, de indústria farmacêutica, de governos. Então, nós temos que honrar, nós temos que fazer valer a memória dessas 200 mil vidas de brasileiros perdidos, de quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo que morreram, fazer com que essa lição seja aprendida e caminhar para o futuro. Na construção, por exemplo, de plataformas de vacina que funcionem mais, na construção de diagnóstico, o diagnóstico da biologia molecular, para aquele teste do RT-PCR, do colisamento do cotonete suave nasal, abriu uma possibilidade imensa da gente fazer diagnóstico de outros vírus, ou seja, vamos aproveitar tudo que essa tragédia imensa nos trouxe de desafio, mas também trouxe de aprendizado para conseguir também combater outras doenças além da Covid-19. Doutor, muito obrigado. Doutor, desculpa ter estendido tanto para o senhor, mas porque estava muito bom. Obrigado mesmo. Eu quero dar os contatos aqui do doutor Alexandre. Olha, no Instagram, @doutorbarbosa, @drbarbosa, no Instagram. Também no Facebook, doutor Alexandre Naime Barbosa, no Facebook lá, tá bom? Pode acessar o site, gente, doutorbarbosa.org, drbarbosa.org, e também pode entrar em contato, 0 operadora 14 99 888 2130. Doutor, muito obrigado, foi muito esclarecedor, mãe. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Rede Vida, viu? Mais uma vez, Padre Juarez, foi uma honra, um grande prazer estar com vocês da Rede Vida, com todos os telespectadores. E vamos caminhar juntos, porque tenho certeza que 2021 vai ser um ano bem mais ameno do que o ano passado. Obrigado, doutor. Obrigado.